começar, eu queria começar, dar início orando e depois a gente recomeça. O tema um pouco diferente hoje, o papel da teologia reformada nessa nova cristandade, chamado cristianismo do sul, ou cristianismo global. Vamos orar então, baixando nossas frontes. Senhor Deus, nós te agradecemos por tantas coisas boas que temos recebido essa semana. Nós damos graças porque isso é dádiva tua. Agradecemos pela palavra, agradecemos pela comunhão, agradecemos pelas refeições, por esse lugar lindo de descanso que tu mesmo preparaste para nós. Ó Deus, nesse tempo que passaremos aqui juntos, esteja nos ajudando a refletir com um pouco mais de profundidade do nosso papel diante de tão grandes coisas que o Senhor tem feito no nosso tempo. Nós te imploramos isto, em nome de nosso único Salvador, Jesus Cristo, sofredor, morto e ressurreto pelos nossos pecados. Amém. Ok, terça-feira eu reconheço que eu talvez tenha bombardeado vocês com muitas informações, mas o meu alvo não era você sair daqui um craque em cristianismo global ou no novo, dessa explosão nova da cristandade nos últimos anos, mas era muito mais impressionar você e tentar talvez passar a você uma sensação de pertencer a um movimento que não só veio para ficar, mas realmente está crescendo. Muitas vezes a gente fica restrito à nossa igreja local, à nossa cidade, e muito facilmente a gente, por não saber o que Deus está fazendo no nosso país e em outros continentes, a gente acaba ficando desencorajado, meio sem esperança, uma visão muito pessimista e negativa da história, nossa própria vida, nosso próprio papel no plano de Deus. Então, meu alvo na terça-feira foi realmente tentar impressionar vocês. Ontem à noite, eu presumo que vocês prestaram atenção na palestra de John Piper. Logo no começo ele tratou basicamente de forma talvez um pouco mais compacta e objetiva do que eu tratei com vocês na terça-feira. O ponto é, mais do que nunca, em qualquer outro período da história da igreja no século XX, o cristianismo está crescendo. O cristianismo está muito bem. Ainda que hajam elementos que a gente tenha nossa discordância, Deus está operando, Deus tem operado de uma forma espetacular hoje, especialmente na América Latina, na África e na Ásia. O ponto hoje é onde a tradição reformada se encaixa nisso. Um ponto importante para a gente é o seguinte: no século XVII, quando os puritanos, aqueles episcopais que queriam purificar a igreja da Inglaterra do que eles chamavam de trapos do papismo, se reuniram na abadia de Westminster para debater o que seria a fé reformada, e daí nasce primeiro a Confissão de Westminster, depois a Confissão de Savoy e por último a Confissão Batista de 1689, eles rapidamente viram uma questão. De um lado eles tinham um acordo doutrinal, eles tinham um acordo teológico. Não havia muita diferença entre congregacionais, presbiterianos, batistas e mesmo episcopais, anglicanos, naquilo que era mais importante para a tradição reformada: trindade, a autoridade da escritura, teologia pactual, predestinação, etc, etc, etc. Mas eles entenderam que havia algumas discordâncias na área eclesiológica. Então, um puritano congregacional chamado Jeremiah Burroughs, ele cunhou a expressão denominação. A ideia desse homem, simples e brilhante, é que todos nós somos o corpo de Cristo, mas denominados, dois pontos: presbiterianos, congregacionais, episcopais, batistas, depois, século XVII, século XVIII, metodistas, mais para frente, igrejas de santidade, mais para frente, pentecostais, carismáticos, mas somos todos parte do corpo de Cristo. O ponto desse puritano, Jeremiah Burroughs, é que nenhuma expressão local, nenhuma ala da cristandade pode se arrogar a ser todo o corpo de Cristo. São aceitas os cultos, como os americanos chamam, que vão supor que são um único grupo correto. Mas no nosso caso específico aqui, aqueles que amam a tradição reformada e creem na tradição reformada, devem ter em mente que a tradição reformada, ou a igreja reformada,
também é parte do corpo de Cristo. Nós temos que evitar toda tendência a perceber-nos como um gueto, como detentores da verdade. A gente tem que lançar para longe de nós toda aquela mania que Os Guinness identifica na cultura evangélica americana de chamar de primitivismo anti-histórico. Isto é, nós reformados somos o único povo correto, ou nós reformados podemos traçar nossas origens lá no Pentecoste, lá no Novo Testamento. Os outros grupos são uma cisão da igreja, são uma divisão da igreja. Nós perseveramos aqui, nós temos uma ligação imediata com o colegiado apostólico. Quando nós caímos nesse tipo de armadilha, que os puritanos rejeitariam completamente no século XVII, nós acabamos nos tornando seita. Nós não podemos julgar em bloco pentecostais e carismáticos. Há problemas naquela tradição? Há, tanto quanto há problemas dentro da tradição reformada. Nós não podemos colocar todos eles na mesma cesta e rejeitá-los. Antes, em primeiro lugar, já que nós cremos na soberania divina, cremos que Deus usa a palavra a despeito dos que pregam, a gente tem que estar pronto a estender a mão para essas pessoas, para essas obras de Deus de forma mais ampla e com muita humildade nos colocar a serviço deles também. Então, o meu ponto aqui é qual o papel da fé reformada, da teologia reformada, nessa nova cristandade, nessa explosão de cristianismo que nós estamos vivenciando nos últimos 30, 40 anos na região sul. Falar de teologia reformada é praticamente falar de teologia sistemática. Poucas tradições cristãs valorizaram tanto pensar a fé em termos racionais, em termos lógicos, em termos coerentes. O que vem a ser teologia sistemática? Tem gente que, quando ouve essa expressão, toma até um susto. De um lado, teologia, no nível mais simples, é o estudo de Deus. Quando você fala a palavra teologia, você logo está pensando em interagir com Deus, em pensar em Deus, em estudar Deus. Nesse sentido, então, todos vocês aqui são teólogos. Você orou a Deus, você cantou um hino a Deus, alguém faz uma pergunta para você sobre quem é Jesus, você já está fazendo algum tipo de teologia. Então, nesse sentido, não há por que nós, ou alguém aqui nesse recinto, rejeitar de cara a teologia. Isso é coisa para acadêmico, isso é coisa para pastor, eu quero fé simples, eu quero uma fé fácil. Eu lembro do Darwin Moody, alguém virou para ele e falou assim, qual a sua teologia? E ele, num estilo bem americano, bem pragmático, bem simplório, ele vira para a pessoa e diz, eu não sabia que eu tinha uma teologia. Ele falou isso de forma jocosa, porque ele, aparentemente, como um evangelista que ele foi, ele não tinha muitos interesses teológicos, mas ele estava fazendo teologia. Quando ele falava de Jesus e chamava pessoas à fé, aquilo já é uma expressão da teologia, ele já estava tentando elaborar em alguma medida a teologia. Então, no nível mais simples, teologia é o estudo de Deus. E aí, teologia sistemática. Ok, teologia sistemática é o pensar a respeito de Deus de forma organizada, de forma lógica, tentando dar uma roupagem racional, não racionalista, mas racional, para aquilo que a gente crê. Se você, por exemplo, ora a Deus o Pai, Deus o Filho e o Espírito, você já está organizando, você está já sistematizando o que a Bíblia fala de Deus. Não tem como correr. Então a questão aqui não é se você é teólogo acadêmico ou se você não gosta de teologia. A grande questão é se você é um teólogo bíblico, alguém que está tentando pensar em Deus em categorias bíblicas, ou é um mau teólogo, onde as suas elaborações sobre Deus, Jesus, igreja, salvação, são muito mais advindas da tradição, da superstição, mas não do texto sagrado. Então, a teologia sistemática num nível mais simples é pensar a respeito de Deus e organizar os dados a respeito de Deus. Mas aonde a gente aprende a respeito de Deus? Na Sagrada Escritura. Então, teólogos cristãos, homens e mulheres que querem pensar teologicamente, têm uma mente cristã, por assim dizer, eles não têm interesse em Deus como um ser abstrato, como uma mera ideia ou princípio, mas eles querem conhecer Deus que se revela, que se comunica na Sagrada Escritura. Então, teologia sistemática é o estudo de Deus organizado, mas o estudo de Deus como revelado na Sagrada Escritura.
Nós estamos interessados naquilo que Deus dá de si mesmo para nós na Sagrada Escritura. Então, nesse sentido, a fé cristã é, para assim dizer, a fé mais democrática que há, onde qualquer homem, qualquer mulher, ele pode ir à Sagrada Escritura e aprender de Deus ali, estudar de Deus ali. E se Deus der graça, mesmo com as limitações de formação, aquela pessoa pode se tornar sábia, madura e falar com profundidade de Deus, de Jesus, etc, etc. Então, a preocupação da teologia reformada tem sido em organizar os dados da revelação de uma forma sistemática, de uma forma lógica, de uma forma racional. Eu excluiria João Calvino desse ponto aqui, porque, mais precisamente, o que João Calvino fez às Institutas foi preparar uma teologia bíblica. Mas, do outro lado, você tem Turrentien, que foi lançado recentemente pela Cultura Cristã, você tem Charles Hodge, você tem Wayne Grudem, você tem Millard Erickson, você tem Augustus Strong, como grandes teólogos, James Boyce, como grandes teólogos reformados, que tentaram elaborar e organizar os dados da revelação de uma forma sistemática, de uma forma lógica, de uma forma racional. Hoje, há uma explosão de testemunho evangélico na blogosfera, na internet. Nós temos uma massa de blogs, muita coisa boa na internet. Essas pessoas estão fazendo teologia, elas estão organizando teologia. A questão, antes de chegar ao tema da palestra hoje, é como nós fazemos teologia. Como nós organizamos esses dados da revelação? Quais são os contextos em que a teologia, a nossa fé é elaborada? Então, eu quero sugerir aí 3 contextos onde a teologia sistemática ela é elaborada. Você nota aí no quadro, a teologia sistemática está no centro, e ao redor dela você tem alguns contextos gravitando, e você tem algumas setinhas, idas e vindas, que eu vou mencionar daqui a pouco. Como nós elaboramos nossa teologia? Como nós podemos levar a nossa compreensão doutrinária a amadurecer, a ser mais sólida, usando esses 3 contextos: o contexto bíblico, o contexto histórico e também o contexto atual, o contexto onde nós estamos inseridos. A teologia sistemática depende do contexto bíblico. A teologia sistemática necessita da Bíblia como a base dela. Quando nós queremos organizar nossa compreensão doutrinal, nós precisamos firmá-la na Sagrada Escritura. Nesse sentido, então, teólogos reformados têm enfatizado muito fortemente 2 noções aqui. O sola scriptura, isto é, nós cremos na suficiência da Escritura. A tradição é importante, a experiência é importante, a lógica é importante, mas todas elas subordinadas à Sagrada Escritura. Mas também nós afirmamos o tota Scriptura. Nós cremos na revelação de Deus em toda a Escritura, nos 66 livros da Escritura. Então, a teologia sistemática depende do contexto bíblico. As nossas elaborações, a nossa compreensão de fé, o nosso entendimento de princípios doutrinais tem que ser baseado na Sagrada Escritura. E mais uma vez, aqui não há nenhuma carga esotérica. Você levar ou amadurecer a sua compreensão doutrinal não está ligado à necessidade de você dominar grego e dominar hebraico. Nós temos bastante material hoje em língua portuguesa para nos ajudar a tratar com respeito e com seriedade o texto bíblico. Um dos meus pais da fé, Santo Agostinho, Agostinho de Hipona, um dos grandes homens da cristandade, talvez o mais influente filósofo e teólogo da cristandade, ele não tinha nenhum domínio de grego e hebraico. Talvez um dos homens mais influentes da história. Quando você pensa no problema do mal, trindade, predestinação, livre-arbítrio, sacramentos, tudo isso foi elaborado com profundidade e maestria por Agostinho, e mesmo que a gente nunca tenha lido uma linha dele, nós estamos trabalhando em alguma medida sobre as costas desse homem, mas ele não tinha domínio de grego e hebraico. Então, isso não deve ser barreira para você tratar o texto bíblico com profundidade e com seriedade. Você tem bons comentários bíblicos em português, você tem boas introduções ao Antigo e Novo Testamento em português, você tem bons dicionários de grego e de hebraico também em português, você tem boas teologias bíblicas do Antigo e Novo Testamento também em português. Use-as para tentar entender
a Bíblia e, a partir do entendimento da Bíblia, elaborar e aprofundar suas crenças. Então, a teologia sistemática, essa disciplina integrativa que organiza o que a Escritura ensina para a gente, ela depende do contexto bíblico. Eu vou voltar a isso no final, mas nós somos uma geração, talvez a geração aqui no Brasil, com o maior número de versões bíblicas circulando, mas nós somos uma das gerações mais medíocres do que se refere ao trato da Sagrada Escritura. Uma sociedade bíblica aqui no Brasil fez uma pesquisa com 2.000 pastores evangélicos há uns 2 anos atrás. E entre as várias perguntas, uma estava: quantos já tinham lido a Bíblia toda de capa a capa? 52% dos pastores que responderam aquele questionário não tinham lido a Bíblia de capa a capa. Eles tinham as mais diferentes desculpas. Tem que construir igreja, tem que fazer visitação, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. É só desculpa. Aí você vai escutar uma pregação de um pastor desse, um estudo dominical de um pastor desse, é raso, clichê, mais nada. Você vai apertar um pouquinho para ver o que ele conhece de doutrina, né? Vai acompanhar ele num hospital, num caso de tragédia, onde ele é perguntado sobre o problema do mal, ele vai só repetir clichês. Por quê? Porque ele não aprofundou a teologia dele na Sagrada Escritura. Então, muitas vezes, nosso estudo da Bíblia vai nos ajudar a descobrir doutrinas que a gente sempre passou batido. Por exemplo, a gente está escutando pregações sobre Romanos aqui. Talvez você tenha lido já Romanos 2, 3, 4 vezes e nunca encarou com seriedade Romanos capítulo 9. Talvez você já tenha anos de igreja e nunca foi chamado a atenção para o que significa justificação e propiciação em Romanos 3, que é literalmente o coração da epístola ali. E aí quando você descobre o que vem a ser justificação, o que significa propiciação, redenção, reconciliação, adoção, puxa, você tem uma revolução na sua vida. Você começa a entrar dentro da igreja pulando e vibrando, porque você começa a entender o que Deus fez por você na cruz. Então, a teologia começa com o texto bíblico. Se nós queremos servir a igreja evangélica hoje, nós temos que apontar para o texto bíblico, nós temos que trazer a igreja de volta para o texto bíblico. Nós precisamos elaborar nossas categorias doutrinais em termos de texto bíblico. Uma questão que acontece conosco, quando a gente se desperta para a fé reformada, é algumas vezes tornar o sermão uma aula. E às vezes a gente vai querer citar Spurgeon, Calvino, Lutero, etc, etc, etc. Eu digo o seguinte: quanto mais simples o sermão, melhor. Quanto mais bíblico, mais ele honra a tradição reformada. Bíblia, primeiro contexto da teologia sistemática. Outro contexto, o contexto histórico. Nós precisamos estudar a história da igreja. Eu sei que muita gente tem aversão ao estudo da história da igreja. O que ficou é aquela história decoreba de datas, lugares, personagens principais. Deixa eu dar outro foco para você aqui. Pedro vai dizer que nenhuma escritura de particular interpretação. Nenhum de nós pode se arrogar e dizer que finalmente descobriu uma doutrina que em 2000 anos ninguém nunca ensinou. A pessoa levanta e começa a dizer isso, você pode ter certeza que ali tem um herege, ali tem um sectário. Nós precisamos da ajuda dos irmãos e irmãs para interpretar a Sagrada Escritura. Por isso o valor da escola dominical. Porque nem mesmo o pastor tem o monopólio da interpretação da Bíblia na igreja. Nós precisamos ter um fórum, um espaço na igreja, onde a gente possa escutar irmãos, irmãs, adultos, jovens, ricos, pobres. Eles têm algo a contribuir, eles têm algo a iluminar o texto bíblico debaixo da ação do Espírito Santo. Nem uma escritura de particular interpretação. Mas uma forma legal de ver a história da igreja é encarar a história da igreja como a história da interpretação da Bíblia. Vai mudar o seu foco da história da igreja se você pensar o seguinte: olha, eu sou obrigado a estudar a Bíblia. Eu tenho que devorar essa carta de amor de Deus para mim. Só que tem muito texto aqui que é difícil. Tem temas aqui que são complicados. Eu preciso de ajuda. Eu vou ao passado para receber ajuda. Eu vou ler comentários do passado para tentar entender melhor esse texto. Eu vou tentar ler um outro livro doutrinal, teológico, para tentar entender melhor esse texto. Isto é, por que o contexto histórico é importante? Porque ele vai nos ajudar a, de um lado, evitar as armadilhas do passado, do outro lado, aprofundar
aquilo que é importante no próprio texto bíblico. Homens que já morreram, escritores que já morreram, vão nos ajudar a iluminar o texto bíblico. Então, nesse sentido, eu diria o seguinte: os meus irmãos arminianos, eles precisam ler Lutero. Em português, você já tem o comentário de Romanos de Lutero. Você tem o comentário de Gálatas de Lutero. Você tem as exposições de Mateus 5 a 7 de Lutero. Os meus irmãos arminianos precisam ler Calvino, precisam ler Edwards, precisam ler Lloyd Jones, precisam ler John Stott. Do outro lado, os meus amigos calvinistas, eles precisam ler John Wesley. Alguns sermões deles são extremamente ricos e profundos. Precisam ler C.S. Lewis também para ajudar a gente a pregar com imaginação. Precisam ler Philip Melanchthon, amigo de Martinho Lutero, que ele também tem o que contribuir para a gente hoje. O ponto é, quando a gente vai estudar a história da igreja para nos ajudar a interpretar a Bíblia, nos ajudar a fazer a teologia sistemática, nós não podemos ter uma perspectiva sectária do estudo teológico. O que eu vejo é o seguinte: quando o estudante da Bíblia, aquela pessoa que quer fazer teologia, ou quer pregar o texto com profundidade, só fica lendo um segmento teológico, a mentalidade dele se torna também uma mentalidade sectária. E muitas vezes, o tipo de debate que ele vai entrar é um debate autofágico, é um debate apenas interno da tradição dele, ele não consegue falar de nada fora da tradição dele. Nesse sentido, então, nós precisamos ler Atanásio, a gente precisa ler Bento de Núrcia, a gente precisa ler Tomás de Aquino, a gente precisa ler Anselmo de Cantuária, a gente precisa ler Tomás de Kempis, A Imitação de Cristo. Por quê? Porque Deus opera na igreja, não no segmento, não apenas na denominação. A denominação é parte do corpo de Cristo. Então a gente tem que ter essa abertura maior para o que Deus tem falado pela boca de outros homens, em outros contextos também cristãos. No final, algo que esse estudo histórico vai produzir é uma dilatação do nosso coração. Esse estudo histórico leva a gente a se alegrar com o que Deus está fazendo no globo. Por quê? Porque a gente começa a lembrar que o povo de Deus é muito maior do que a nossa paróquia, do que a nossa igreja local. Ok, quando a gente estuda a Bíblia, a gente pode ser despertado, descobrir a doutrina ali, que vai mudar a nossa teologia sistemática. A gente foi criado crendo que se você levantar a mão, vir à frente, o pregador orar, uma vez salvo, salvo para sempre, ok, acabou o drama da salvação. Mas aí você começa a estudar na Bíblia e Jesus diz, arrependei-vos. E você começa a entender que arrependei-vos ali é toda a vida cristã. Opa, eu tenho que mudar a minha visão evangelística. O estudo da Bíblia mudando a nossa visão de teologia. Mas às vezes, você está estudando a história da igreja e ela vai ajudar você a mudar a sua teologia também. Você lê um livro como Avivamento de Lloyd Jones. Você foi criado numa tradição conservadora, fundamentalista, entende que a obra de Deus normal é Deus trazendo uma pessoa, outra pessoa, bem lentamente. De repente você lê aquele livro e você descobre, não, peraí, tem um momento que Deus irrompe na igreja e traz milhares de pessoas ao mesmo tempo para dentro da igreja. A cultura é modificada, a sociedade é modificada. Opa, o que a Bíblia fala sobre avivamento? Como é que a gente pode entender avivamento no livro de Atos? Isso, você pegou um livro devocional, um livro histórico, um clássico cristão, e de repente a leitura daquele clássico começa a mudar a sua teologia. Olha de novo o quadro aí, olha as setinhas. A nossa compreensão doutrinal, ela ocorre numa dinâmica, ida e volta. A gente tem nossas certezas, mas a leitura bíblica às vezes desafia essa certeza. Outras vezes, o estudo de homens do passado, de textos de homens do passado, também desafia essas certezas. Algumas vezes, a teologia que a gente recebeu pode ser amadurecida, aprofundada, reforçada. De outro lado, a teologia que nós recebemos pode ser modificada. Deixa eu usar meu exemplo pessoal aqui. Nasci e fui criado dentro da igreja batista. Aquela ideia conversionista muito acentuada, evangelística muito acentuada. Depois que eu me formei no seminário, com 25, 26 anos, me convidaram para assistir uma exposição de Romanos feita pelo Dr. Shedd em Campos. Ele pregou Romanos 1 a 11 em 5 dias. Simplesmente um negócio nunca mais visto na minha vida. Ele começava a pregar às 5 horas da manhã, 600 pessoas dentro da igreja, ia pregando até 7 horas da manhã, o pessoal ia trabalhar, à noite o pessoal voltava do trabalho, 19 horas começava até as 21 horas. Foi a primeira vez na vida
que eu escutei alguém pregando sobre justificação. Nunca tinha escutado alguém pregar sobre justificação nas igrejas que eu frequentei. Eu frequentei boas igrejas batistas, igrejas sólidas. Eu tive bons pastores na adolescência e na juventude. Mas foi a primeira vez que eu vi alguém pregando, primeiro, expositivamente, sequencialmente, segundo, pregando justificação. Aquilo ali mudou completamente minha visão doutrinal e o outro contexto mudou também a minha visão da relação da minha teologia com o contexto em que eu estou inserido. Nós pensamos teologicamente, nós tentamos ter a mente de Cristo para o nosso tempo. Então, nós temos que pensar no contexto em que nós estamos inseridos. Você tem que pensar como aplicar as crenças bíblicas mais básicas, como aplicar a palavra de Deus, a Sagrada Escritura, ao contexto em que você está inserido. Nós não somos chamados para reprisar debates e tensões do passado. Nós vivemos um contexto, uma encruzilhada na história do nosso país. Eu tentei tratar isso muito rapidamente na introdução do sermão terça-feira. Violência, sistema de saúde falido, corrupção endêmica em nosso país, senso de impunidade geral, a igreja toda fracionada, um corpo dividido, pobreza. Como aplicar a palavra de Deus ao nosso contexto? Então, nesse sentido, e aqui a gente começa a entrar nessa questão do cristianismo global, nós precisamos entender o local onde Deus nos insere. Nós precisamos pregar e ensinar para a comunidade onde Deus nos colocou. E muitas vezes, a nossa permanência nessa comunidade vai bagunçar nosso entendimento doutrinal e vai nos levar a reler a Bíblia para tentar responder ao problema que nós enfrentamos no nosso contexto. Por exemplo, se algum de vocês aqui trabalha numa favela ou numa comunidade carente, não há nenhuma beleza na pobreza, não há glamour na pobreza. Você, às vezes, passa por condomínios de luxo, shoppings cheios de entretenimento e cheios de bugigangas para vender. Daqui a pouco você volta para o seu bairro. Pobreza, não há esgoto, não há um posto de saúde, a escola cai aos pedaços. Aí você começa a pensar, o que Deus tem para dizer para essa comunidade? Alguém recomenda que você leia Basílio de Cesareia, e aí você começa a entender que Deus tem uma palavra para os pobres. Quando o rico e o pobre entram em confronto, Deus fica do lado do pobre contra o rico. Talvez você queira ler Tiago. Você começa a ler Tiago capítulo 5. O que Tiago capítulo 5 diz sobre pobreza e riqueza? Sobre expoliação social. E aí aquilo começa a ganhar o seu coração, você começa a ter um novo foco doutrinal, um novo foco teológico, e você começa a pregar para o seu contexto. Talvez, do outro lado, você lide com uma comunidade de classe média. Trabalham 8 horas por dia, alguns fazendo faculdade, pouco tempo para reflexão, pouco tempo para estudo. A tendência deles é ver a igreja muito mais como um lugar de entretenimento, para quebrar a sequência de rotina pesada durante a semana. O que Deus tem para falar sobre entretenimento? Sobre o culto verdadeiro. Como é que você vai lidar com isso? Você está lendo John Stott, você está lendo Lloyd Jones, você está lendo Calvino, e as pessoas estão vendo Big Brother. Porque é um entretenimento, eles querem parar um tempo ali e relaxar, porque eles passaram 8 horas dentro do trabalho naquele dia, 2 horas, 3 horas dentro de condução, 3 horas mais a faculdade. Não, agora eu tenho que relaxar. Ok, o que a Bíblia tem a falar sobre essa paixão pela imagem em detrimento da palavra? Palavra humilhada. Como lidar com isso? Como lidar, talvez, num contexto de classe média alta, classe alta, com insensibilidade social? A idolatria do poder, tentativa de manipular as pessoas, de dominar a igreja, ver a igreja como extensão do poder que essa pessoa tem no âmbito secular. Como lidar com isso? O que a Bíblia tem a dizer para esse tipo de contexto? E a Bíblia tem muito a falar para todos esses contextos sociais, para todas essas esferas sociais. Então, se nós queremos fazer a teologia, a gente tem que pensar no contexto onde Deus nos coloca. Não importa, classe média baixa, classe média alta, classe alta, há uma palavra de Deus para essas esferas sociais. Nós, então, temos que ter um ouvido na Bíblia, um ouvido no nosso contexto. Um ouvido na Bíblia, um ouvido na tradição cristã, na história da igreja. E a gente tem muito a aprender para ensinar o nosso povo hoje. Eu citei Basílio de Cesareia.
Eu acho curioso, uma provocação, o pessoal de missão integral da igreja quase que detém o monopólio da bondade e da misericórdia. Mas quando você começa a estudar a história da igreja, você topa com um homem como Basílio. Ele se converteu, um homem muito rico. Pegou tudo que tinha, fundou um orfanato, fundou um leprosário. Grande parte da pregação dele tinha a ver com a necessidade do império cristão cuidar dos pobres, assistir os pobres, ajudar os pobres. Você lê a mesma coisa em João Crisóstomo. Ele foi banido pela rainha Eudóxia justamente porque ele pregou a necessidade do império apoiar os pobres, socorrer os pobres, diminuir o abismo social entre ricos e pobres. Você vai na Reforma, vai ler sobre o que aconteceu em Genebra quando Calvino se torna o grande pregador lá naquela cidade. Acabou, esgoto ao ar livre. A função de parteiras passou a ser regulamentada. Agora tem polícia na cidade. Os pastores, alguns são convocados a ajudar os hospitais em época de peste. Calvino teve que ser trancado em casa praticamente para não ir para o hospital, para ser capelão daqueles que estavam morrendo por causa da peste que varreu Genebra em algum momento do ministério dele. Leia sobre John Wesley. Ele vai dizer da escravidão que aquilo é um maldito mercado, é uma nódoa na história da Inglaterra. E aí ele vai ajudar um outro rapaz chamado William Wilberforce, que se converte com 24 anos, a tomar como bandeira acabar com a maldição da escravidão. Quer dizer, quando a gente começa a ter essa visão mais ampla da tradição cristã, nós começamos a ver que Deus sempre levantou seu povo para responder os problemas do seu contexto. Nenhum segmento da igreja tem o monopólio da bondade ou da justiça social. Isso é um patrimônio de toda a cristandade, de toda a igreja. Ok, deixa eu avançar mais um pouquinho aí. O ponto, então, quando a gente começa a fazer teologia, a gente faz teologia, a gente elabora a nossa compreensão doutrinal nesses três contextos. A gente não pode abrir mão desses três contextos. Aí as setinhas subindo e descendo começa a fazer sentido. Eu costumo dizer o seguinte: ninguém é teólogo quando termina o seminário. Você se torna teólogo quando você é lançado na realidade da igreja local. Você tem que começar a responder as demandas da igreja local a partir da Bíblia. E se você não responder essas demandas a partir da Bíblia, ninguém mais a sua igreja fará, porque você que recebeu preparo para isso. E nesse processo de você ter que responder as demandas da igreja, responder as demandas do contexto, ler bons comentários, ler bons livros de teologia, a sua própria teologia começa a ser elaborada e começa a amadurecer. Ok? Então, a setinha subindo e descendo. Eu gosto muito da definição de teologia do meu antigo professor no seminário onde eu estudei, John Hammett. Acho que alguns aqui talvez tenham estudado com ele. Ele dizia o seguinte: teologia sistemática é aquela disciplina que tenta dar uma exposição coerente das doutrinas da fé cristã, baseada principalmente nas Escrituras, falando as perguntas e questões da cultura e época em que ela existe, com aplicação à vida pessoal do teólogo e de outros. Só 3 pontos aí para pensar. Primeiro, a teologia tem que ser uma exposição coerente. Talvez isso não faça muito sentido para você, protegido aqui nesse ambiente cristão. Mas pensa nos jovens da sua igreja que tem que fazer um curso de biologia ou um curso de filosofia. Se ele não conseguir expor o que ele crê de forma coerente, ele literalmente se torna uma comédia, ele se torna um motivo de riso no ambiente em que ele está. Experimenta você ser cristão e ter uma fé cheia de furos num ambiente mais intelectualizado, mais competitivo. Pedro exorta a gente a estar pronto a dar razão da nossa esperança. Isso implica nós termos um discurso doutrinal coerente. Isso não quer dizer que não há elementos de mistério na fé cristã. Hoje, ouvindo a exposição de Romanos 10, a gente foi lembrado que há uma tensão não resolvida entre a soberania de Deus e a responsabilidade humana. Os teólogos chamam isso de paradoxo, antinomia. Mas, ainda que haja a categoria de mistério e de paradoxo, do outro lado, nós somos chamados a ter uma fé minimamente organizada, razoavelmente organizada. Quando você vai conversar com o testemunho de Jeová, uma forma de acabar com a conversa, pelo menos no que se refere à Trindade, é você começar a usar os vocábulos corretos a respeito da Trindade.
Porque na cabeça do testemunho de Jeová, quando ele vai bater na sua casa lá vender sentinela, torre da vigia, ele pressupõe que você tem uma noção da doutrina da Trindade, esse elemento central, absoluto da fé cristã, uma noção chamada modalista, onde o Pai, o Filho e o Espírito se confundem. Então a pergunta-chave deles é o seguinte, eles abrem lá na narrativa do batismo de Jesus, aí pergunta para você, o Pai é Deus? É. O Filho é Deus? É. Quem que é a pomba? É Deus também. Ué, mas como é que Deus pode estar em 3 lugares sendo um? Aí você não sabe elaborar a doutrina central da nossa fé, aí você trava. Aí o testemunho de Jeová acha que ganhou o debate, só que ele está lutando com a caricatura. Quando você começa a entender um pouquinho mais do mistério do Deus, que é Pai, Filho e Espírito, aí você começa a dizer o seguinte, olha, Deus é um, Deus é 3. Deus é uma essência, 3 pessoas. Essas pessoas não se confundem. Eles sempre existiram de eternidade a eternidade com Pai, Filho e Espírito Santo. Sempre deram glória um ao outro. Sempre se amaram desde toda a eternidade. Aí você lê 1 João 4, o Pai ama. O amor do Pai se expressa na morte propiciatória do Filho. Nós experimentamos o amor do Pai porque o Espírito é derramado em nossos corações. Aí o cara trava e diz, vamos falar sobre 144 mil. Teologia sistemática exige pensar de forma coerente. Nós precisamos estar prontos a oferecer uma exposição coerente de nossa fé. Ninguém aqui é obrigado a ser doutor em teologia, ninguém é obrigado a saber tudo. Mas pelo menos aqueles elementos centrais, Deus o Pai, Filho e Espírito, Jesus, Deus e homem, fé, arrependimento, salvação, esses elementos a gente tem que saber expor. Para minha vergonha, quando Calvino manda os primeiros missionários para a América, lá no Rio de Janeiro, 1557, eles foram presos pelo Villegagnon, e Villegagnon deu 12 horas para eles responderem algumas perguntas. E eles fizeram a chamada Confissão de Fé Fluminense, ou Confissão da Guanabara, muito bem elaborada, citando até grego e hebraico. Ali você tinha um costureiro, um marceneiro e um pintor. Eles pagaram o preço último pela fé deles, mas eles legaram uma confissão de fé que talvez muitos de nós aqui não teriam condições de elaborar. Por quê? Porque eles estavam saturados de Bíblia. Eles amavam os escritos do passado e usavam os escritos do passado para interpretar melhor a Bíblia. E estavam prontos a dar razão da fé deles no contexto onde eles estavam, no Rio de Janeiro, 1555, mesmo que ao preço da própria vida. A teologia cristã tem que ser baseada na Sagrada Escritura. Já falei sobre isso. Nossa fé tem que ser fé baseada na Bíblia. Nossa tradição conservadora tem um legado bonito, de defender a inspiração, a infalibilidade e a autoridade do texto bíblico. Do outro lado, infelizmente, volta e meia nós usamos a Bíblia a nosso favor. Nós passamos um verniz moralista na Sagrada Escritura para legitimar muitas nossas opções éticas e morais. Nós precisamos falar o que a Bíblia fala. Nós precisamos ensinar somente o que a Bíblia ensina. Nós precisamos ter a humildade de um Calvino e dizer, olha, eu não sei como interpretar esse texto, eu tenho que parar aqui. Alguém mais competente vai interpretar isso melhor do que eu. Nós precisamos ter a humildade de dizer, olha, o que eu digo agora é minha opinião, não o texto bíblico. Especialmente no campo da santificação. Ok, mas a teologia cristã tem que ser uma elaboração do texto bíblico, tem que ser baseada no texto bíblico, tendo um alvo prático. Uma boa teologia é aquela teologia que prepara a gente para morrer. Ok? Uma teologia que não nos prepare para morrer bem, não é teologia cristã. Pode ser uma elaboração filosófica, sofisticada até, mas não é teologia cristã. Okay? A teologia cristã, ela tem que ser pastoral. Todos os grandes teólogos da igreja foram pastores. Irineu de Lyon, Agostinho, Atanásio, Lutero, Calvino, todos eles foram pastores. A teologia deles era teologia para a igreja. Para a teologia cristã não existe teologia acadêmica, uma teologia que se basta para o meio universitário. Uma teologia cristã tem que ser uma elaboração para atender às demandas reais da comunidade. Então, a teologia sistemática tem que ser coerente, tem que ser baseada na Escritura e tem que ter um alvo prático. No final, a teologia sistemática é a confissão de fé da igreja. Quando você começa por exemplo,
um teste para uma escola dominical. Distribua folhas de papel, caneta, bote no quadro Deus o Pai, Deus o Filho, Deus o Espírito, pecado, salvação, igreja, últimas coisas. Peça para as pessoas colocarem no papel o que elas creem sobre isso. Ali é a confissão de fé da igreja. E você vai ver se as pessoas, se o pregador está sendo fiel ao texto, fiel à tradição cristã, e se as pessoas estão entendendo de fato a doutrina cristã, pelo menos o que é central na fé cristã. A boa teologia sistemática é confessional. Ela é uma expressão de fé. Lembra de Jesus? Quem me confessar diante dos homens, eu confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Esse é o alvo da teologia sistemática. Confessar a fé baseada nas Escrituras para o nosso tempo. Alguns textos bíblicos aí para a gente meditar. Por exemplo, João 7, 37 e 38. Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirá um rio de água viva. Vamos olhar de trás para frente o texto. Será que nós temos rios de água viva brotando entre nós? Será que nós já provamos avivamento em nossas comunidades? Se não há rios de água viva brotando entre nós, por quê? Qual a razão? Será que nós cremos em Cristo como diz a Escritura? Há uma noção existencial que você não precisa elaborar quem é Jesus. Basta ter um encontro com Jesus. Soa bonitinho, mas é inócuo isso. Que Jesus? O Jesus de Allan Kardec? O Jesus da pregação da prosperidade? Que Jesus? O Jesus inofensivo da manjedoura? O Jesus meramente crucificado na cruz, impotente? Que Jesus? Se nós queremos que rios de água viva brotem em nós, o texto diz, nós precisamos crer em Cristo segundo a Sagrada Escritura, segundo o testemunho da Sagrada Escritura a respeito dele. Então, nós não podemos abrir mão de um elemento racional, um elemento lógico na fé cristã. Por exemplo, Paulo vai mais além. Gálatas capítulo 1, verso 9. Conforme disse antes, digo outra vez agora, se alguém vos pregar um evangelho diferente daquele que já recebestes, seja maldito. O único lugar no Novo Testamento em que essa expressão aparece duas vezes. Mudou o evangelho, maldito. Que evangelho? Você vai aos versos anteriores, verso 1 a verso 5, Paulo fala de Jesus Cristo, de Deus o Pai, fala de Jesus tendo sido morto pelos nossos pecados, fala da igreja, fala da nossa obediência. Mudou esses elementos centrais da fé cristã, a pessoa já é maldita. A pessoa já foi cortada da presença de Deus. Expressar a fé em público, fazer teologia, dizer o que a palavra de Deus diz, não é brincadeira. É um elemento muito sério. Então, nesse sentido, a boa teologia sistemática é uma confissão de fé da igreja. Nesse sentido, pensando nisso então, quais são aqueles pontos que nós precisamos elaborar nesse crescimento estrondoso do cristianismo no nosso meio? Como nós podemos servir irmãos pentecostais, irmãos carismáticos, que têm paixão, têm fervor, mas talvez estejam um pouquinho distantes do norte da Sagrada Escritura e da própria tradição cristã? Como nos colocar, ou o que destacar para nós ajudarmos esses irmãos com humildade? Sobretudo com humildade. Primeiro ponto, a gente tem que voltar a enfatizar a autoridade da Sagrada Escritura. Isso aqui não pode ser clichê. Nós não podemos afirmar esse ponto confundindo o que a Escritura diz com o que a nossa tradição diz ou com o que eu gostaria de dizer. Nós precisamos voltar a afirmar que quando a Escritura diz, Deus mesmo diz. Nós precisamos personificar a Escritura como Paulo faz em Gálatas. Quando nós abrimos o texto bíblico, nós estamos ouvindo Deus dizer que nos ama. Quando nós abrimos o texto bíblico, nós estamos ouvindo audivelmente a própria voz de Deus. A pregação da palavra é palavra de Deus, como diz uma confissão de fé antiga. Então esse é o primeiro ponto. Nós precisamos enfatizar esse primeiro ponto. Não é enfatizar Calvino, não é enfatizar outros teólogos da nossa tradição, não é enfatizar nem mesmo as nossas confissões de fé, mas enfatizar o texto, trazer as pessoas de volta para o texto. Deixa eu ser prático aqui. As pessoas querem tempo de descanso da sua igreja? As pessoas estão cansadas por causa da semana? Ok. Marque um sábado onde você possa fazer uma imersão no texto bíblico. Encha a mesa de comida, bebida e marque horário. 45 minutos de leitura, todo mundo lendo o texto bíblico junto. Parou ali 45 minutos, vamos lanchar um pouquinho, daqui a pouco,
15, 20 minutos, voltamos para o texto bíblico. Dá uma parada com a escola dominical de manhã, alguns domingos, se é difícil reunir a igreja no sábado, ok, vamos começar a maratona de leitura bíblica aqui. Um domingo por mês, em vez de termos estudo, vamos ter leitura. A igreja, talvez, os membros da igreja não tenham um tempo para ler a Bíblia durante a semana, a vida muito corrida, muito pesada, ok, vamos criar um lugar dentro da comunidade para juntos nós lermos a Bíblia. Vamos começar a ler a Bíblia no culto de novo. Pega os 150 salmos, divida-os. A gente lê 2 salmos de manhã, 2 salmos à noite, final do ano, 150 salmos lidos aqui na igreja. Quem frequentou os cultos na igreja vai escutar a leitura de todo o saltério aqui. Exponha o povo à Bíblia, principalmente pastores. A igreja quer saber nossa opinião de quase tudo, até mesmo de planta de igreja, de arquitetura, de administração, uso de dinheiro, etc. e tal. Fale a Bíblia. Lute para não dar sua opinião pessoal. Fale a Bíblia. Você está mediando a reunião do conselho, a situação está tensa ali, algum problema para resolver, aí querem que você seja o mediador, o primus inter pares. Pastor, o que você tem a dizer sobre isso? Fale a Bíblia. Expõe o povo à Bíblia. Primeiro tema que nós temos que enfatizar, a autoridade do texto bíblico. É ela que vai expulsar a superstição do nosso meio. É ela que vai expulsar o messianismo do nosso meio. É ela que vai expulsar a dependência de falsos profetas do nosso meio. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, John Piper trabalhou isso um pouco hoje na sessão de perguntas e respostas. Nós precisamos fazer uma distinção entre o que é essencial e o que é periférico, o que é erro e o que é heresia. Nós precisamos pensar nesses termos aí. Quais são aquelas doutrinas, aquelas ideias cristãs que nós não temos como abrir mão de jeito nenhum? De uns 4 anos para cá, começou-se essa onda do teísmo aberto. Deus não intervém, Deus é soberano, Deus não é presciente. Falando sério, há 20 anos atrás, essa ideia seria tolerada na igreja evangélica brasileira? Nunca. Nunca. Porque um crente, mais simples que seja, ele sabia que ele dependia de Deus para o seu sustento. E só um Deus soberano, um Deus presciente pode sustentá-lo. Ele podia talvez não elaborar em detalhes providência, predestinação, mas ele, ao orar, ele sabia que ele orava a um Deus que tinha poder para mudar o seu destino. Um Deus para intervir, um Deus para curar. Por que essa mudança tão drástica? De um lado, a Bíblia nos foi roubada. De outro lado, nós não conseguimos divisar mais o que é essencial, o que é periférico. Algumas dicas aqui. Deus o Pai, Deus o Filho, Deus o Espírito. Jesus Cristo, homem-Deus. Pecado, salvação, justificação. A igreja, a reunião do povo de Deus, são ideias bíblicas absolutamente centrais da fé cristã. A gente não tem como abrir mão desses temas, a autoridade da Sagrada Escritura sobretudo. Mas outros temas como escatologia, ceia, modo de batismo, organização da igreja, lugar que a igreja se reúne, esses são aspectos periféricos. Colocando de outro lado, nós podemos errar nesses aspectos periféricos. Podemos ter um batista de um lado, um presbiteriano do outro lado, um episcopal de outro lado, um dispensacional de um lado, um pós-milenista do outro lado. Um deles vai estar errado, mas ele continua irmão nosso na fé. Agora, alguém que nega a Trindade, como o Testemunho de Jeová, alguém que nega a salvação como um católico, a gente não tem como ter comunhão com ele, porque ele cometeu uma heresia. Dá para perceber a distinção? Erro, heresia? Alguém pisou na bola naquilo que é essencial, ele se tornou herege. Negou que Deus é soberano, crê em Deus o Pai Todo-Poderoso, credo mais básico da fé cristã. Essa pessoa já rompeu com o cristianismo. Agora, uma pessoa que tem uma visão divergente de ceia, batismo, escatologia, arrisco dizer, até mesmo predestinação, ele é um irmão errado, mas permanece irmão. E eu devo estender a destra para servir com ele, pregar com ele, ensinar com ele e juntos crescermos na nossa fé. Esse é o tema que nós precisamos elaborar no Brasil, especialmente porque nossa cultura é extremamente divisionista. Nós nos dividimos por qualquer coisa e muitas vezes nós quebramos o corpo de Cristo por personalismo, por messianismo. Isso é pecado.
Se nós vamos dividir uma igreja, se a gente vai romper com a comunidade, que seja civilizadamente, mas que seja por algo absolutamente central. O pastor negou a Trindade. O pastor está ensinando salvação pelas obras. Aí sim, a gente sai com civilidade, mas sai. Talvez até tirando o pó do sapato, mas a gente tem que sair dali. Agora, brigar por alguma coisa secundária, num ambiente como o nosso, onde em 2000, segundo o Instituto Superior de Estudos da Religião, você tinha 6.000 denominações no Rio de Janeiro, isso é pecado. Também é pecado nós não estendermos a destra para alguém que crê naquilo que é central como nós cremos. Dá para perceber como a gente pode ter uma visão um pouco mais ampla do cristianismo a partir desse tópico aqui? Como a gente pode começar a estabelecer pontes, começar a montar agenda comum para minorar o sofrimento das pessoas? Terceiro ponto, nós precisamos repensar avivamento e renovação da igreja. Esse é outro ponto importantíssimo para nós. Para mim, é um elemento muito complicado, por exemplo, pegar a teologia sistemática de Charles Hodge, que é um dos meus teólogos sistematas prediletos, e não encontrar um único capítulo sobre avivamento naquela obra. E Charles Hodge provou avivamento. Ashbel Graham Hamilton veio ao Brasil porque houve avivamento do Seminário Teológico de Princeton no século XIX dos Estados Unidos. Mas ele não colocou um capítulo sobre avivamento no livro dele. Por quê? Quando a tradição reformada tem tanto a dizer sobre avivamento. Você tem um homem como Edwards, que era um mestre da teologia do avivamento. Do outro lado, nós temos um contexto como o nosso, festivo. Um contexto de paixão, um contexto de cores, um contexto que gosta de uma fé vibrante, uma fé passional. Como lidar com esse contexto? Destacando a necessidade de avivamento e de renovação. Isso já é um tema presente dentro da nossa tradição reformada, dentro do que nós cremos. Leia Avivamento de Lloyd Jones. A Fiel tem um livrinho, Batismo e Plenitude do Espírito Santo. Fininho o livro, deve dar umas 100 páginas no máximo. Devore aquele livro. Muito, muito legal aquele livro. Ele vai ajudar bastante você a abrir um começo de uma picada para você pensar em categorias de avivamento e renovação. Um problema que nós temos, nós conservadores históricos, é que quando a gente trava contato com um carismático, um pentecostal, um assembleano, ele tem experiência. Nós não provamos aquela experiência e a gente não sabe como lidar com a experiência daquela pessoa. E muitas vezes nós, por não termos provado uma experiência similar e por não termos uma teologia que ajude a gente a entender aquela experiência, a gente quebra a ponte com esse irmão carismático pentecostal, a gente o ofende, reduzindo a experiência dele a um fenômeno puramente humano ou pior, até mesmo demoníaco. Mas, a partir da própria Bíblia e a partir do livro do Errol Hills, você tem uma moldura em que você não precisa rejeitar a experiência desse irmão carismático pentecostal, mas do outro lado você pode oferecer a ele uma moldura teológica, bíblica, para entender aquela experiência, até mesmo disciplinar aquela experiência. Nós precisamos pensar em termos de avivamento e de renovação. Deixa eu só estender um pouquinho esse ponto aqui. Nós ainda continuamos achando que pela nossa instrumentalidade, nossa esperteza, a gente pode mudar a conjuntura da igreja e do nosso próprio país. Nós não entendemos que nós já chegamos ao fundo do poço, como país, como igreja, e se Deus não intervir, a gente vai continuar descendo ao poço. Você começa a ler sobre os puritanos, na liturgia deles havia oração para avivamento. Havia tempo de oração para avivamento. Quando os puritanos começavam a entender os pecados da nação, vamos pensar em nossos pecados aqui, corrupção, a violência, um estado predador, que nos obriga a trabalhar 4 anos para receber quase nada ou nada em contrapartida. Alguém já brincou dizendo que nós temos impostos de Suécia e Dinamarca e serviço de Haiti, contrapartida, serviço haitiano. Você olha a situação, pastores caindo em adultério, aí passa um ano fora do ministério, daqui a pouco volta com uma moça 20 anos mais jovem do que ele. E a gente acha isso normal. E aí, o que a gente vai fazer com isso? Vamos orar. O que os puritanos fariam? Convocariam um sábado de jejum, pregação e tempo de oração para Deus visitar a sua igreja. Ontem à noite, acho que foi ontem à noite, hoje de manhã não recordo, Stuart Olliott contou do escocês, mais ou menos 1630, que o único sermão dele levou 500 pessoas à conversão. Esse homem foi
convidado a pregar no encontro, numa cidade chamada Kirkconnel, na Escócia, e ele resolveu pregar Ezequiel 37, o Vale dos Ossos Secos. Ele pregou 1 hora. Quando ele disse, eu estou encerrando, as pessoas, mais ou menos umas 1000 pessoas gritaram, continua, continua. Ele continuou pregando. Ele pregou mais 1 hora. No final, mais de 500 pessoas estavam em prantos. A vida completamente mudada. Aquilo nunca mais aconteceu com aquele homem, John Livingstone. Ele dizia que era o dia ensolarado que ele provou em Kirkconnel. Nós precisamos disso. Nós nunca provamos avivamento como uma igreja, como um corpo. Deus tem abençoado congregações particulares, locais no nosso país. Mas nós nunca provamos avivamento como um corpo. Orar por avivamento e pensar avivamento implica entender que não há mais métodos para mudar a situação no Estado e na igreja. Nós agora precisamos de uma intervenção divina, de uma ação soberana, poderosa, que só nós podemos esperar e orar, mas só Deus pode fazer. Quando a gente começa a pensar nesse tipo de categoria, os pentecostais começam a se aproximar da gente. A gente começa a conversar com eles. A gente começa a orar junto com eles, porque no final, a nomenclatura é diferente, mas o anseio é o mesmo, que Deus derrame do seu Espírito no nosso meio e opere uma mudança dramática em nosso meio. E nota, a ordem não é reformar a sociedade para mudar a igreja. Nenhum pregador, nenhum líder conseguiu muito sucesso. Vide Charles Finney, que acaba o ministério dele completamente esgotado. A ordem é, a igreja é avivada, a igreja é renovada, a sociedade é modificada. Então, se nós queremos fazer diferença no nosso país, fazer diferença nesse cristianismo global, pujante, crescendo, nós precisamos incluir avivamento e renovação como um tema a ser elaborado dentro da igreja, especialmente no ambiente de culto. Nós precisamos reintroduzir a oração de perdão pelos pecados da nossa liturgia. As nossas liturgias oficiais, elas incluem, mas em quantas igrejas aqui nós temos um tempo, na liturgia, no culto público, onde a gente chama um diácono, um presbítero mais experiente, para pedir perdão pelos pecados da nossa igreja? Lembra de Amós? Deus despreza um culto onde não tem arrependimento e quebrantamento. Outro ponto aí para a gente trabalhar, a partir da Bíblia: violência, corrupção, pobreza. Já tratei um pouco disso aí. Mas nós precisamos responder ao nosso contexto a partir da Bíblia. Na Bíblia, o ser humano, mesmo o pior pecador, ele tem dignidade. Ele foi criado à imagem e semelhança divina. Nós vivemos, gente, um tempo surreal em nosso país. Aqui, a vítima é o mané. A vítima foi o otário. Lugar errado, pessoa errada no lugar errado, na hora errada. O facínora, o criminoso, ele se torna vítima no nosso contexto. Nós precisamos dar voz às verdadeiras vítimas. Nós precisamos falar em nome dos assassinados. Nós precisamos falar em nome dos pobres, dos excluídos do nosso país. A partir da fé cristã, a partir da Bíblia. A nova face do cristianismo é negra, pobre. E nós precisamos falar em nome dessas pessoas, a partir da fé cristã. Leia depois em voz alta, Tiago capítulo 5, verso 1 a 8. Quando o patrão deixa de pagar o salário do seu empregado em dia, o que Tiago tem a dizer sobre isso? Deus fica contra o patrão. O salário do empregado clama aos céus. Nós precisamos tratar desses temas. Violência, pobreza, corrupção. E a Bíblia tem muito a falar do pecado na estrutura. Converte-se o coração, a estrutura também passa a ser convertida. Você passa a ter um país mais racional. Outro tema, liberdade religiosa, liberdade de expressão, que tem a ver com outro tema também, estrutura política, embate ideológico e partidário. Só Deus é rei, só Deus é Senhor. Só Ele tem poder de constranger as nossas consciências. Não o Estado. O Estado não é transcendente. Nem mesmo o povo é transcendente. Só Deus é transcendente. Só Ele é rei. Quando um crente começa a se encantar com ideologia totalitária, aquela ideologia que tenta tomar poder de todas as esferas da sociedade, guiar todas as esferas da sociedade, ele não entende quem Deus é. Ele não entende o que significa o reino de Deus. O reinado de Cristo, a supremacia de Cristo. Eu gosto dos puritanos porque eles têm um espírito adolescente. Eles tinham uma frase que era a seguinte: se Deus joga um alfinete no chão,
e me manda pegar, eu me ajoelho e pego aquele alfinete, porque Deus me mandou. Mas se os homens jogarem alfinetes do chão e me obrigarem a pegar, eu não me abaixo e os apanho. Qual é o ponto? Se nós cremos que só Deus é rei, no final nós obedecemos a Deus. Nós obedecemos às autoridades à medida que elas são autoridade ordenada por Deus. Entre Deus e a autoridade iníqua, nós ficamos ao lado de Deus e contra a autoridade iníqua. Isso está em Atos capítulo 5. Por último, um tema importante para a gente hoje é a organização da igreja visível. Deixa eu falar isso com muito tato e pisando em ovos aqui. Em 1945, 80% da população brasileira era essencialmente rural. No ano 2000, 85% da população brasileira era essencialmente urbana. O nosso país está vivendo uma fase de mudanças muito velozes nesse sentido e, segundo os estudiosos, talvez uns 25, 50 anos para frente, nós vamos ter conglomerados, cidades imensas, principalmente na orla. Como lidar com pessoas que detestam religião? Como lidar com adolescentes e jovens nascidos num ambiente que despreza o culto, despreza principalmente os sinais de cristianismo, como igreja, púlpito? Como lidar com essas pessoas? Nós precisamos, então, relembrar, a partir da tradição da Reforma, que a igreja é caracterizada pela pregação da pura palavra e pela administração correta da ceia e do batismo. O edifício é circunstancial. Talvez você milite numa igreja que tem um templo aí de 50, 60, 70 anos. Estou dizendo que você tem que demolir o templo. Mas, do outro lado, você pode pegar talvez um seminarista, um outro pastor, alugar uma escola, alugar um espaço de um hotel e usar aquele lugar como um point evangelístico para atrair pessoas para aquele lugar que nunca entrariam na sua comunidade. Onde elas se sintam à vontade ali. E na medida que elas vão se convertendo e vão entendendo o evangelho, talvez elas queiram vir para essa igreja institucionalizada e mais organizada. Mas me parece que nós precisamos começar a pensar, especialmente no campo evangelístico missional, em termos de outras expressões de organização do povo de Deus, que não dependam mais do edifício, do templo, ainda que a gente ame uma bonita arquitetura cristã. Para encerrar, qual é o papel, especialmente dos presbíteros e diáconos, então, à luz de tudo isso? Nós somos chamados a conservar o mistério da fé com a consciência limpa. Nós somos chamados a nos apresentar aprovados diante de Deus, que não tem de que se ver, como obreiros que não têm de que se envergonhar, que manejam bem a palavra da verdade. A gente é chamado a se manter firme na palavra fiel, conforme a doutrina, para que a gente seja capaz tanto de exortar na sã doutrina, quanto de convencer os seus opositores. E nós, presbíteros e diáconos, somos chamados a falar o que está em harmonia com a sã doutrina. Especialmente presbíteros e diáconos, mas professores de escola dominical e professores de bons seminários evangélicos são chamados a ensinar a Bíblia e a fé cristã. Ensinem com competência, ensinem entendendo o contexto onde eles estão militando e, principalmente, ensinem e vivam a fé cristã para construir pontes, para estabelecer parcerias, para você conseguir, se Deus o abençoar e Deus derramar o seu Espírito sobre você, você conseguir fechar as feridas do povo de Deus no nosso país, você conseguir sarar o que é fraturado. Seja bíblico, pense de forma coerente, use a tradição para fazer teologia, com um olho no contexto. Sirva o povo que você tem diante de você. Estenda a destra para outros crentes, para outros irmãos e irmãs, mesmo de igrejas que não têm o mesmo nome da sua igreja. Deus tem feito uma obra tremenda nos últimos 30, 40 anos no Sul. Nós, principalmente nós reformados, nós somos chamados a nos encaixar nessa obra de Deus, com humildade, com bondade, mas também trazendo para enriquecer o povo de Deus o nosso amor por precisão, o nosso amor pela Sagrada Escritura. Façam. É nossa geração que é comandada a fazer. Avancem. Preguem. Ensinem. Mais uma vez, criem pontes. Estabeleçam pontes.
A questão aqui não é ecumenismo, não é acabar com as diferenças denominacionais, acabar com essa diversidade bonita do povo de Deus. Mas talvez você tenha uma igreja batista, uma presbiteriana, uma cristã evangélica, uma assembleana. Você começa a notar que os pastores ali têm os mesmos pontos doutrinais, concordam com as mesmas questões essenciais. Conecte-se. Não institucionalmente, mas conecte-se baseado em relações de amizade. Estabeleça comunhão com essas pessoas. Comece a elaborar e pensar em testemunhos conjuntos. Como a gente pode evangelizar nossa comunidade aqui, de forma mais efetiva? Como a gente pode minorar o sofrimento da nossa comunidade de forma mais efetiva com o povo de Deus? Não é papel do pastor fazer o serviço social, mas se você for fiel na sua pregação, Deus vai começar a levantar pessoas da sua igreja que têm habilidades para montar uma ONG, montar um OCIP. Aí a sua igreja pode ser uma igreja assembleana ou batista, mas numa igreja presbiteriana ou cristã evangélica ou congregacional, tem alguém que manja de informática, conhece bem informática, outra pessoa que gosta de jogar bola e gostaria de ensinar a garotada educação física. Aí você começa a conectar essas pessoas a partir das amizades que você estabelece com outras igrejas, mas isso não é pragmático, é baseado na Escritura, na tradição cristã e o contexto que você tem diante de si. Deus abençoe. Eu deixei com alguns de vocês os PowerPoints, fiquem à vontade para reproduzir entre vocês. Eu posso talvez deixar os PowerPoints com a editora Fiel, aí você talvez escreva para a editora Fiel, eles podem passar os PowerPoints, esse material para vocês de arquivo. Eles são parte, esse de hoje aqui é parte do livro Teologia Cristã, que a Vida Nova lançou em maio desse ano. E o de terça-feira, ele está para ser lançado num livro de História da Igreja, que a Vida Nova vai publicar ano que vem. Mas isso não impede que vocês tenham acesso ao material desde já. Mais uma vez, algumas pessoas têm me perguntado o nome do livro que eu citei na terça-feira. Comprem A Próxima Cristandade, de Philip Jenkins. Vai ser uma das grandes leituras que você vai fazer esse ano, te garanto. É uma leitura muito legal. John Piper citou ele ontem à noite. Então, adquiram o livro. Gastem tempo lendo, estudando, meditando. Vai ajudar bastante você a pensar nesse cristianismo global e também a desafiar você a se inserir nessa obra de Deus na região sul. Vamos orar mais uma vez e a gente vai ter o nosso intervalo e depois o pastor Bob Glenn vai assumir. Senhor, dá graça para nós. O Senhor tem feito tanta coisa legal em nosso meio. Tu tens dado o Teu Espírito para nós. O Senhor tem nos levado à Tua Palavra. O Senhor tem nos feito descobrir grandes doutrinas da Tua Palavra. Deus, ajuda a pegar todas essas bênçãos que Tu tens nos dado e dividir com outros. Num ambiente fraterno, num ambiente de comunhão, num ambiente de quebrantamento e humildade. Ó Deus, ajuda-nos a servir a nossa geração. Com paixão, com garra, de forma bíblica, com precisão. Ajuda-nos a servir os nossos irmãos e irmãs no nosso tempo e no lugar onde Tu tens nos colocado. É que nós te imploramos em nome de Jesus. Amém.